Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um resumo da ópera, desta feita um programa especial, recebendo Alencar Burti, o presidente da Associação Comercial de São Paulo e também presidente da FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Presidente, um prazer recebê-lo aqui na sede dos estúdios da TV Aberta. Prazer é meu, uma satisfação estar com meu amigo e com os seus telespectadores. Presidente, eu começaria esse nosso bate-papo falando um pouco sobre esta questão da crise internacional para saber se realmente já chegou no comércio. Porque o que dizem é que a crise, em chegando ao Brasil, atingiu a indústria, causou aí uma série de demissões. Então, eu gostaria de ouvir aí uma opinião a respeito de para onde avança a crise, se o Brasil também tem tido aí as contramedidas eficazes para evitá-la e como é que você vê a atuação dos Estados Unidos em relação ao enfrentamento do problema. Não, a crise foi gerada nos Estados Unidos e, evidentemente, como é a maior economia do mundo, contaminou o mundo, porque foi realmente um trauma que nem os Estados Unidos poderiam imaginar a profundidade. A extensão, é óbvio que um mundo globalizado, se alguém tinha dúvida que ele era globalizado, não tem mais agora. Essa crise já... Então, o que tem? E as crises são, hoje, muito mais abrangentes do que a de 29, porque a comunicação era muito mais demorada, os fatos demoravam a chegar. Hoje não, é tudo in just in time. Quer dizer, as coisas acontecem simultaneamente no mundo. Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal, exatamente. Então, o que eu vejo é que, evidentemente, afetaria primeiro no Brasil o setor financeiro. Mas, dada a boa estruturação e a fiscalização que sempre houve sobre o sistema, nós estávamos extremamente preparados para uma emergência como essa. Agora, o que aconteceu foi que fechou o comércio de fora e os nossos exportadores, principalmente de commodities e de produtos agrícolas, sentiram o baque. E aí ela começou, quer dizer, a marolinha começou a chegar, a virar uma onda. Virar uma onda. E não nas proporções que o mundo desenvolvido, como Japão, Estados Unidos e Europa, sofreram, mas a Rússia também, apesar de ser emergente, mas a verdade é que chegou aqui e pegou primeiro a indústria. O setor imobiliário, que no primeiro momento as empresas que tinham feito o IPO e não se precaveram, não compraram todo o dinheiro que levantaram, evidente, vindo a crise, há um constrangimento de disposição de compra e elas sofreram. Então dava a impressão que a crise que fundamentalmente foi a área imobiliária, que fundamentalmente foi o que ocasionou a crise nos Estados Unidos, parecia que era também aqui, mas não era. As empresas que não dependiam de banco estão perfeitamente normais, estão trabalhando sem problemas. Ainda hoje tem várias reportagens que imóveis para classe A estão vendendo, estão tendo boa receptividade, não há nenhuma redução na venda. Agora, a indústria sofreu por razões que nem a Embraer, que os compradores fecharam a porta. Então, isso... Cancelaram pedidos. De tudo, exatamente. Então, ela foi a primeira a sentir e houve o desemprego. Para mim, crise vai haver no Brasil quando o número de desempregados atingir um nível que não haja condição de remanejar. Exatamente. Então, o que temos hoje você vê hoje o presidente está soltando um programa com 26 bilhões, que é muito mais porque tem outros componentes, que trarão uma possibilidade de mão de obra e a outra, ao ingresso de pessoas que não têm residência, quer dizer, que possam hoje adquirir em condições extremamente favoráveis. Eu vi o presidente da Associação Brasileira de
da construção, ele estava felicíssimo, até eufórico. Então, essa é uma perspectiva. Então, na medida em que o governo e os setores empresariais se unirem na busca de soluções, a crise proporciona, ela traz uma ameaça muito forte, mas gera uma oportunidade que é da união de esforços. Então, você tem que fazer do seu concorrente um parceiro, do governo que você critica, às vezes, vai lá conversar e encontrar soluções conjuntas. E eu acho que com isso a gente superará a crise. Evidentemente, vai ter um preço. Ninguém vai sair incólume dessa crise, mas agora, eu acho que o Brasil que é um dos que menos vai sofrer. Isso quer dizer, presidente, na sua opinião, o setor de serviços, a área comercial do país é a última a ser atingida e talvez com uma intensidade menor do que aconteceu com a indústria. Mas vai pagar, porque como ela é muito capilarizada, então os efeitos, você não tem esse negócio de despedir 100 mil, 50 mil, 10 despedir 5, 3. E outro que atinge a microempresa, que ainda não foi afetada. Porque a microempresa não despede ninguém, ela fecha. Porque ela